Isso, né? Fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de salvos, estarmos salvos em Jesus, nós também podermos trabalhar na Tua missão, nós podermos ser colaboradores, e o Senhor nos confiar estas responsabilidades, que são essas pessoas tão amadas por Ti, que valem o Teu sangue. Obrigado por tamanho privilégio, mas por favor tenha misericórdia de nós e capacita-nos. Por favor, esteja conosco, trabalhe na nossa mente, nas nossas decisões, nas nossas ações. Por isso colocamos mais essa próxima etapa da manhã, mais este momento, colocamos cada um de nós aqui nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Faça de conta que você está saindo da aula de física, entrando na aula de inglês. O que eu estou pedindo é que você não conecte o que eu vou lhe passar, a princípio, com o que o irmão Leandro acabou de passar. A princípio. Outra coisa, eu queria dizer que aqui não dá tempo de a gente colocar tudo, então eu vou colocar aqui algumas coisas e uma tarefa de casa enorme para você fazer se você quiser. Então aqui eu vou pontuar o que eu esperaria que nós fizéssemos fora daqui. Então vamos começar com a Bíblia, abrindo a Bíblia em Zacarias. Se você enxergasse daí, alguns de vocês conseguem enxergar a minha Bíblia aberta, em Zacarias 2:4, eu tenho 2 versos marcados aqui. E eu só não fiz um risco no meio ligando os dois para não ficar feio na minha Bíblia, mas eu conecto os dois. Um dos versos, na realidade, é a última parte de Zacarias 2:8. Eu leio na Nova Versão Internacional assim: porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Está confiada a nós? Aí eu ligo com o capítulo 4, verso 6. Vou ler também só a última parte. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ah, pastor, então o que tu vai falar aí já está explicado. A liderança mais poderosa é pelo Espírito Santo. Ok, vamos embora, tudo resolvido. Sim, esta é a aplicação principal, mas não exatamente. Quero tomar isso aqui mais como uma paráfrase para uma outra coisa. Então não vou fazer a aplicação agora, para não entregar ainda tudo ali, para não te dizer o que eu quero dizer lá na frente. Liderança mais poderosa, nós vamos visar aqui ver o que o líder pode exercer no modelo mais poderoso possível de liderança dentro do complexo de igreja. Então nós estamos pensando em igreja. O que eu fiz aqui? Ah, tu está passando para mim aí? É isso? Não, porque de forma mágica eu passei no meu computador e passou lá. Muito obrigado, ajudou. Como é que o líder pode exercer o modelo mais poderoso de liderança possível ao ser humano? Então eu tirei ali, eu falei, eu quero fazer uma paráfrase mais técnica daquele verso ali. Então estou falando no nível humano, né? Dentro do contexto de igreja. Para isso, eu queria pedir para vocês uma ajuda, para a gente escrever numa folhinha. O senhor me ajuda a distribuir, por gentileza? Antes de você escrever, deixa eu contextualizar. Antes de você escrever, deixe-me contextualizar aí. Se tiver alguma coisa no verso, é porque foi impresso em rascunho, não importa o verso. Antes que você escreva. Isso aí
foi esse desenho que você tem na mão, aconteceu o seguinte. Eu cheguei num distrito, queriam abrir um clube de desbravadores numa igreja que não tinha nenhum líder de desbravadores, que não tinha ninguém que já havia sido diretor de clube de desbravadores. Aí, um líder, uma pessoa da igreja assumiu ser o diretor. Nunca foi desbravador na vida. E ele começou a organizar o pessoal, e tinha gurizada, e tinha equipe de liderança, e tudo. Mas, desde o começo, ele tinha combinado comigo: pastor, tu me ajuda? Eu falei: olha, eu não vou ser o diretor do clube, mas eu lhe ajudo. Quando eu era adolescente, eu já era diretor de clube de desbravadores, e eu, desde criança, segui todas as classes, e a vida inteira eu estou de cabeça dentro dos desbravadores. Então, eu tenho mais ou menos um currículo para lhe ajudar. Aí um dia, depois que a gente analisou todo o contexto, eu desenhei para ele o que eu imaginava que seria o organograma daquele clube. Foi esse desenho aí. E eu entreguei para ele vazio, como está aí, para que ele preenchesse. Ele tinha as pessoas dele. Ele nunca tinha sido diretor de clube. Então eu gostaria de lhe pedir agora, se o clube fosse entregue nas suas mãos... Então tá bom, então escreve aí. Você nunca foi diretor, mas agora você vai colocar aí. O que você imagina que você põe nessas folhinhas? É rapidinho, tá? Sim, tem diretor, conselheiro, capelão, desbravador, secretário, tesoureiro, né? Mesmo que você nunca foi desbravador, você sabe mais ou menos o que tem lá dentro. Assim. Tem instrutor, tem... Mas ela não vai ajudar a gente, não. Ela sabe que isso aí está adaptado do manual para alguma realidade específica, não está como está no manual. Gente, está pronto o exercício? Não? Está pronto, eu já vi. Está prontinho. Quer ver? Os que estão na frente, ergam a folha virada para trás, para que os de trás vejam. Só ergue a tua folha. E os que estão atrás, erga a folha virada para frente, para que vocês que estão na frente dão uma olhadinha para trás. Todos nós, pode colocar o próximo slide, por favor, querido. Todos nós fizemos isso aqui, ó. Eu não disse para vocês a orientação da folha, se era de lado. O irmão Leandro trouxe um esquema de organograma horizontal. Mas todos vocês seguiram o que a gente está acostumado a ver. O presidente, os seus gerentes e os seus executivos. O diretor, os seus administradores e depois o pessoal que põe a mão na massa. E mesmo culturalmente nós temos uns pressupostos assim que vêm do coronelialismo. A gente olha para o chão da fábrica e procuramos ver o que vai acontecer ali, mas quando eu entreguei essa folha para ele, eu tinha a minha preenchida assim. E depois ele inverteu. Ali o diretor, ali os diretores associados, os outros da diretoria, acima os conselheiros, acima dos conselheiros, o desbravador. E acima de todos nós, Jesus. E eu falei para ele, eu poderia recortar também, tirar Jesus ali do topo e colocar abaixo do diretor. Nós devemos, quando comparamos isso aí, eu não estou tirando o modelo que o Dr. Leandro colocou. Estou trazendo uma outra coisa para um outro tipo de quebra de paradigma aqui. Então eu creio que como vocês estão montando aqui no Iguatemi, o melhor é o que... Eu li toda a palestra dele, eu acho que é o melhor ali. Mas eu estou querendo quebrar um outro pressuposto que a gente tem, porque nós trazemos de fora para dentro da igreja alguma bagagem, assim, do mundo que nos cerca. Mas vamos parar para pensar um pouquinho na igreja.
Quando as pessoas são trazidas para a igreja, algumas, é claro que pode ter nas três formas, mas a maioria é trazida por coerção, por persuasão ou por conquista. Tem alguns que são por coerção, né? Não vem por amor, vem pela dor. Tem alguns que é pelo argumento forte até ele ficar na parede. Mas vocês concordam que a maioria é pela conquista? Tem a persuasão também, principalmente no adventismo, que tem muito do cognitivo para conquistar. Mas como a pessoa, se você perguntasse para ela, e se ela conseguisse se expressar, ela gostaria de vir pela coerção, pela persuasão ou pela conquista? A conquista, pelo menos eu me sinto melhor assim. E comparando com a palestra que o irmão Leandro fez, eu vejo que, se possível, nós precisamos levar a pessoa, né, esse trazer, ele não significa só até o batismo. Eu estou olhando, partindo da palestra que ele fez, desde, eu estou pegando aqui os termos que ele usou, desde a comunidade, dos que desconhecem, até um dia, se possível, ele estar no ministério, receber a imposição de mãos. Então, esse trazer envolve tudo isso. Então, o trazer, ele precisa ser assim, ó. Qual foi a palavra que nós escolhemos lá atrás? Persuasão, coerção, conquista. O trazer, ele precisa continuar pela conquista, dentro da igreja. Eu vejo assim. Como é que a gente age? Nem sempre é assim. Então, nós já estamos tão acostumados um com o outro, que aí eu vou falar bem à vontade aqui, porque eu não conheço que ministério vocês estão, a maioria de vocês eu não sei nem o nome, então vou usar exemplo aqui que não se aplica a você, são exemplos gerais. Então, eu sou o diretor da escola sabatina, e o senhor é professor da escola sabatina. E eu estou tão acostumado contigo, a intimidade, nem te chamo mais de irmão, te chamo pelo nome e tal, né? Que eu começo a mandar em ti, e impor, e fazer a coisa por inquisição, como se fosse de cima para baixo, de goela abaixo, não é? Por que às vezes a gente age meio diferente? Uma figura que eu colocaria para ilustrar isso, a figura do pastor. Porque eu sou pastor, então eu consigo mais ilustrar com a minha realidade. Quando chega um pastor novo, para ser o seu pastor, você espera que ele chegue como um chefe, se você só tiver a opção dessas duas palavras, tá? Porque você é inteligente o suficiente para ter várias outras palavras. Mas se você tiver só essas duas opções, você espera ele como um chefe ou como um servo? Eu me vejo, a cada distrito novo que eu assumo, eu não me sinto à vontade em enxergar nos irmãos como um chefe. Nem quando trabalhei no Nordeste, onde a autoridade do pastor ainda está tão lá em cima. Eu me vejo como um servo. Não sei como vocês veem. Pode falar para mim. Você vê o pastor mais como um chefe ou como um servo? Quando ele chega. Eu estou dizendo teu, não de Deus. Teu. As duas coisas. E se tiver que escolher só uma? Tu espera que o teu pastor seja o teu chefe? Ou o chefe da tua igreja? Chefão ou servão? Então, por que muitas vezes nós temos a tendência de não agir assim? Desde o pastor, para com os anciãos, até o conselheiro, para com o desbravador, usando o departamento que eu tinha colocado aqui, ou pegando outro ministério. A gente traz a bagagem do mundo aí fora, e a gente tem a tendência de comparar igreja com empresa. Porque ambas são organizações, ambas têm princípios administrativos.
E somos tentados a trazer também muitos modus operandi que tem dentro do mundo empresarial ou outros tipos de organizações para dentro da igreja. Só que tem uma coisa. O que move a empresa? O senhor falou uma coisa muito interessante, importante. A empresa tem que descobrir uma necessidade do cliente, senão ela não vai sobreviver e suprir aquela necessidade. Ah, foi você. Tá, obrigado. E além de descobrir uma necessidade, às vezes ela cria uma necessidade, né? Agora, no fundo, suprindo necessidade ou não, o que vai importar é uma coisa: receita no azul. Se não tiver dinheiro, a empresa conecta pessoas, a empresa aí passa os institucionais dela no lugar de comerciais, a filosofia que a empresa tem, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas o que importa é uma coisa: se estiver sempre no vermelho, aquela empresa vai deixar a razão de ser. Agora, e a igreja? O que você colocaria no lugar dessas notas? O senhor está chegando lá onde eu estou pensando. Não estou discordando de ti. Estou dizendo o que está na minha cabeça. Concordo contigo. E eu resumiria nessa palavra, que vai além de pessoas: relacionamentos. Sabe, o que eu vou dizer é um modo que eu vejo, não vi isso escrito em nenhum lugar, mas eu costumo fazer uma analogia, compartilhando com você como eu vejo. Toda empresa tem uma conta bancária. E tem entradas e saídas. Às vezes o dinheiro fica um pouco na empresa, fica em bens, fica em outro lugar, mas vamos imaginar a conta bancária de uma empresa. Ela tem que aumentar. E se ela estiver diminuindo, tem que ser em investimentos e não em prejuízos. E a cada transação comercial, essa empresa está subindo ou descendo o seu gráfico, o seu patrimônio ou a sua conta bancária. E a igreja tem os relacionamentos. Então, eu fechei um negócio contigo, isso vai determinar como é que ficou a minha conta bancária, para cima ou para baixo. Ou coloque junto com conta bancária o patrimônio também, em bens. Na igreja, a cada interação pública, privada, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com o de fora, com o de dentro, direta, indireta, verbal, não verbal, a cada interação de relacionamento, nós estamos fazendo uma movimentação bancária. Nós temos uma conta bancária. E eu não estou falando da conta. Quem é o tesoureiro? Está aqui hoje? É o senhor. Não estou falando daquela conta com a qual o senhor se preocupa, que a associação interage com ela. Não é essa conta ali. Qual é o banco? Não é a conta do HSBC. Nós temos uma outra conta virtual. E essa conta, ela cresce ou diminui a cada relacionamento, a cada interação de relacionamento que acontece dentro da igreja. A gente está fazendo retiradas ou depósitos. O que move a igreja, na minha visão, são relacionamentos. Porque, o espiritual, pastor, é relacionamento com Deus. Mas a conquista de almas é relacionamento com o próximo. Para mim, a nota de R$100 da igreja se chama relacionamentos. Então, aquele gráfico que eu coloquei para vocês, eu aprendi desse livro aí. Eu li esse livro tem 15 anos. Depois disso eu já li centenas de livros. E já esqueci de um monte deles. Esse martela a minha mente cotidianamente. Nunca saiu da minha cabeça esse livro. Eu nem tenho ele. Eu li porque eu peguei numa biblioteca e devolvi. Esse livro, ele nos ensina a gente a saber que todos nós sabemos que Jesus foi um líder, mas se ele foi um líder, ele teve os seus dirigentes, os seus liderados. Portanto, como é que a gente desenharia o organograma de Jesus?
Como é que foi que Cristo galgou os diferentes degraus da liderança? Porque se ele liderou, ele teve degrau de liderança. Até chegar no ponto mais alto. Indo direto ao ponto, Jesus passou por diferentes estágios, até chegar ao último degrau da liderança, que foi sentar-se na cadeira de errado. Que foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Chegar ao último degrau da liderança, na visão desse autor, foi quando Jesus tirou o paletó, abaixou-se, é humilhante, na frente dos seus liderados, tirou-lhe os calçados e lavou-lhe os pés. Ele faz toda uma análise nesse livro aí, né? Mas aquilo ali no cenáculo que Jesus fez ficaria gravada para sempre como a demonstração da maior execução do mais alto posto de liderança correta na ótica do cristianismo. É aqui onde eu separo a igreja da empresa. É aqui onde a gente vira o organograma. Na figura da liderança servil. O líder servo. Então, na realidade, a gente tem que inverter essa escada assim. O último degrau da liderança está lá embaixo. Não no sentido de humilhação, mas no sentido de humildade, né? A teoria é clara e simples. Humildade e serviço. A questão é como. Como é que Jesus foi líder? Sendo servo. Não um servo desavisado, mas um servo intencional. Com intenções motivadas por razões que seriam nobres, porque muitas vezes nós fazemos a coisa nobre, mas por razões que não são nobres. Mas Jesus tinha os pressupostos corretos. Então aqui, uma coisinha que eu xerocopiei desse livro. Eu copiei. As tendências naturais de um líder. Autoconfiante, conhece os homens. Ele precisa ter autoconfiança, ele precisa conhecer, precisa tomar decisões por si mesmo, muitas vezes. Ele precisa ter ambição, gana de chegar lá, senão ele não alcança. Ele precisa determinar os seus métodos, ele tem que ter um líder como diferencial, ele tem que ter um perfil diferencial de liderança. Ele precisa gostar de comandar, que se ele quiser ficar quietinho numa mesa, escondidinho lá no canto da empresa e nunca aparecer, nunca falar com as pessoas e nunca interagir, ele não vai dar conta do recado. Precisa ser motivado por razões também, ele tem que ter convicções pessoais, ele tem que ser uma pessoa resolvida e tem que ter independência. Ele não pode ser uma pessoa que super dependente dos outros. Isso a gente ouve em workshops. Agora, quando a gente inverte as razões espirituais, é o contrário daquilo que eu estava colocando. Quer ver? Vou colocar os dois juntos. Autoconfiante e nós como líderes espirituais. A confiança em Deus. Conhece os homens? Precisa o quê? Toma decisões por si mesmos. Precisa o quê? Ambicioso. O que nós precisamos? Anular a nós mesmos. Determinado com os nossos próprios métodos. O que como líderes espirituais precisamos? Procurar seguir os métodos. Sabe, aqui eu vejo assim, ó, eu fico imaginando você que deve ser líder em alguma coisa lá fora. Um diretor de escola adventista que lida muito com uma máquina que tem características bem seculares. Ou até mesmo vocês que trabalham nos escritórios. Eu acho que vocês devem conviver com isso de uma forma mais intensa com essas duas coisas. Mas nós vivemos isso. Lá fora nós temos muitas coisas que aqui dentro a gente precisa simplesmente virar ao avesso. O que a gente precisa fazer? Aqui é um dos pontos que eu coloquei. Olha, eu gostaria que fosse muito mais do que aqui. E eu lhe faria esse desafio. Leia esse livro. Ele é tão velho que tu... eu tenho aqui. Jenny Wilkes, no papel que vocês vão receber tem, mas é Jenny Wilkes, o último degrau da liderança, descobrindo os segredos da liderança de Jesus, Mundo Cristão, ano 2000. Ele tem 271 páginas, mas
você baixa ele na internet, porque ele, acho que não acha mais para vender. Tem PDF. Nesses scripts da vida, essas nuvens aí, esse negócio tem esse livro para vender. Você vai ver ali, esse livro está dividido assim: submeta seu coração, seja primeiro um seguidor, descubra a grandeza no serviço, corra riscos, pegue a toalha. Na realidade, o que ele está querendo dizer com isso aí é como aprender a ser humilde, como esperar, como ser um seguidor, como ser equilibrado na busca pela grandeza, como correr riscos, como liderar na condição de servo, como compartilhar autoridades, como preparar outros para servir, como um líder servo pode formar equipes de trabalho. É isso que ele desenvolve nesses tópicos. Eu tenho uma resenha dele no meu blog ali. A minha gaveta, eu não tenho gaveta em casa, minha gaveta é virtual. Eu taco tudo na internet para servir para os outros. Tem um resumo dele ali na sala do pastor. Se você não enxerga o link ali, você, na busca do meu blog, você coloca o último degrau da liderança, vai aparecer ali. E a outra coisa, agora vamos para uma parte mais prática, agora indo para o final, é de um outro livro também. O último, Celebração da Disciplina. Já leram esse livro? É um clássico. Mas eu adapto ele para o adventismo, porque ele é bem metodista, mas tem umas coisas interessantes. Esse livro, ele mostra para a gente, o que eu vou falar aqui agora, é feijão com arroz que você sabe de trás para frente e você faz. Eu acho importante, não é a redundância, é a sistematização, a conscientização e a intencionalidade para a gente aplicar no ministério que a gente está liderando, nos desbravadores, na tesouraria, com a nossa equipe. Então, a conscientização e a intencionalidade. Então, ele se divide nas disciplinas interiores, que eu faço sozinho, agora eu estou colocando, não mais do livro, mas colocando para nós. As disciplinas interiores eu vou fazer sozinho, as exteriores vou fazer em interação informal, com os meus liderados, e as comunitárias vou fazer em aplicação com o grupo. Então, as interiores, que eu vou fazer sozinho: meditação, momento de oração, ter o hábito de jejuar, não jejuar assim quando surge uma necessidade ou como a igreja coloca nas suas campanhas, mas tu ter o teu programa. Não, eu jejuo de mês em mês, eu jejuo uma vez por semestre, eu jejuo 2 vezes por semana, mas tu ter o teu programa. Claro que aí eu não vou entrar nos detalhes do jejum, você conhece, mas você ter o seu programa de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de estudo. Tu entende a diferença que eu estou querendo colocar entre meditação e estudo aqui? Hoje eu não estudei a Bíblia. Hoje eu meditei. Eu li o capítulo do Reavivados por Sua Palavra, poucos minutos, li a lição, respondi, fiz a minha oração e vim. Eu não estudei a Bíblia. Tu me entende a diferença? E a gente precisa disso. Nós somos líderes. Daí, quando a gente faz isso, a gente procurar intencionalmente, não ter orgulho da humildade, né? Eu me orgulho muito da minha humildade, mas não isso. Mas a gente intencionalmente procurar ser simples. De forma intencional, a gente procurar ter solitude. Sabe o que é solitude? É diferente de solidão. Não. Pode ser que tenha essa aplicação também, mas ali no autor ali não é isso. Solitude é o isolamento intencional que não se sente solitário. Porque você pode estar no meio de uma multidão solitário. Então, quando Jesus foi para o deserto, lá para orar, ou subiu ao monte, isso é solitude. Ou mesmo quando eu estou com vocês liderando, mas aí você vai preencher o organograma que eu lhe dei, e eu fico quieto e não te ajudo, intencionalmente. Deixo você isolado e não permito que você interaja com ela. Então, a gente tem momentos que a gente precisa uma necessidade só. Estando junto com os outros ou não. E respeitar os outros colocando-os sozinhos também. E tem momento que a gente precisa de interação.
Então tem momento, por que eu estou colocando isso aqui na hora que eu estou interagindo com o grupo? Digamos que vocês são o meu ministério, eu estou interagindo aqui. Tem momento que eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que me isolar. Eu não posso passar como um trator por cima e fazer por você. Submissão e serviço. Vamos acelerar? Indo para o último. Agora não de maneira informal, mas de maneira sistematizada. Confissão ali é meio metodista, o esquema ali de confessar uns para os outros os pecados e tal. Mas eu vejo isso entre nós dentro do Adventismo. Quando a gente se reúne, na classe da escola sabatina ou no pequeno grupo, e aí, como é que foi tua semana? Teu pedido de oração. Não exatamente segurando de uma forma desse jeito, como é no culto de quarta-feira às vezes, mas a gente precisa fazer isso no ministério. Para que as pessoas lideradas do ministério sintam-se também um grupo de comunhão e não apenas um grupo de trabalho. Então, muitas vezes, eu já reuni minha comissão da igreja e não tinha um item na pauta. A gente fez isso, oramos uns pelos outros e vamos embora. Assim como muitas vezes já reuni a minha comissão de igreja só para comer juntos. Uma vez, adoração. Uma vez eu estava tendo o hábito de vez em quando, assim mais ou menos a cada 3 ou a cada 4 reuniões de comissões, eu tinha uma reunião de comissão que não tinha pauta. E a gente ajoelhava e orava, eu trazia alguma metodologia de oração, e nós ficávamos orando 1 hora e meia, sentados, porque tu não aguenta ajoelhado no tempo desse, mas aquela coisa gostosa assim, sabe o que é orar 1 hora e meia? Um grupo de 30, 40 pessoas de uma comissão orando 1 hora e meia. E a maioria gostando, mas sempre tem alguém que pensa diferente. Aí um dia, quando teve uma reunião de pauta, nós nos reunimos assim, já para orar, estávamos de mãos dadas ali, eram umas 30 pessoas, de mãos dadas, e íamos orar para ir embora. Aí uma pessoa, um dos maiores líderes da história do Adventismo naquele lugar, levantou a mão e disse assim: eu tenho um pedido. O senhor está falando da próxima reunião, que vai ser data tal, vai ser oração ou pauta? Aí eu falei, por quê? Porque eu preciso que você nos avise quando vai ser oração ou pauta. Você tem que avisar, você está fazendo surpresa, não pode fazer isso, tem que avisar. Ok, tenho que avisar por quê? Para eu escolher se eu vou ouvir ou não. Aí eu fiz a pergunta, e a senhora vai escolher qual das duas? Daí ela não teve coragem de responder. Falei, então eu também não lhe respondo a pergunta que você me fez. Ficou subentendido e muito claro que se um líder espiritual não quer ir numa reunião de oração, ele não está capacitado para ir, ele não tem moral para ir numa reunião de pauta. Usei como ilustração, mas dizer o seguinte: nós precisamos nos reunir para comunhão, para além de trabalho. Comunhão, relacionamento e missão. Eu vejo isso de forma didática muito clara. Eu reunir meus liderados para trabalhar? Sim. Mas eu reunir meus liderados para jogar bola. Ou para comer junto. E eu reunir para ter comunhão. Eu vejo isso algo muito importante para que um ministério vá bem. Não esperar que ele tenha o culto dele só aqui, mas que ele tenha o nosso culto, da nossa equipe. Vamos para o final. Eu tenho também lá, se você quiser pegar os detalhes desse livro lá no meu blog. Agora eu pergunto uma coisa para você. Saber que mais importante do que dizer e fazer, é mais importante você saber. Mais importante do que fazer é você saber. Agora, mais importante do que eu saber, eu ser. Não ser o tal, mas eu existir. Hoje eu devo chegar em casa umas 10, 11 da noite. Minha esposa e meus 2 filhos vão estar dormindo. Eu vou chegar, vou tirar o sapato, vou entrar num banheiro antes dos quartos para não fazer barulho, tomar o meu banho, e quando eu passar daquela porta que entra para o ambiente dos quartos, eu já vou estar pronto para deitar e vou dormir. É um hábito. E se eu já tivesse tomado banho antes, eu só iria entrar, tirar a roupa antes e me enfiar debaixo da coberta. Então, chegando em casa, o que eu fiz? Resumindo, nada. Concorda comigo? Eu não fiz nada.
Eu só deito e durmo. Agora, vocês que são pais de família, e se eu não fosse para casa? Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada em casa. Eu não vou limpar a casa, eu não vou cuidar deles, eu não vou fazer nada, já está todo mundo dormindo. Então eu não precisaria ir para casa, concorda comigo? Se ele não vai para casa, e aí? O caso dele vocês sabem que é diferente. Ei, Márcio, se tu não vai para casa, e daí, o que acontece? Acontece nada também? Vai criar um problema? Basta eu ser pai de família, eu estar nesse momento, não sempre. Entende? Então, às vezes, tem ancião que pergunta assim, pastor, eu não sei o que fazer, eu não estou fazendo nada. Meu amigo, se tirar esse ancião, fica o buraco. Você é uma coluna aí. Essa coluna aqui não está fazendo nada. Tira ela daí para tu ver o que ela vai fazer. Não é? Então, você é importante. Terminar pensando em duas coisas. Não vamos ler pelo tempo. Em 1 Coríntios 13, nos fala do maior dom. E em outro lugar a Bíblia fala de outro dom, mas é aplicado de forma geral. Se você precisa de um dom, Deus lhe dá. O dom que a gente mais precisa é o amor. E o que eu trouxe de Zacarias, primeiro foi, e aqui eu estou terminando. Zacarias mostra para mim uma quebra de paradigmas. Eu falei, não é só a questão de confiar ao Espírito Santo. Liderar na igreja é quebrar paradigmas que nós trazemos da nossa educação, formação, cultura, pressuposto, cosmovisão e o mundo que nos rodeia. É inverso. E Zacarias, capítulos 2 e 4, me mostram a quebra de paradigma. Mas tem, agora terminando com o espiritual, que a gente tem que terminar isso aqui com a aplicação espiritual. Abrindo meu coração para ti. Quantas vezes, a senhora cuida de qual ministério? Quantas vezes a diretora da ASA traz para mim, agora nós estamos com um pepino lá resolvendo, o Márcio está, tu sabe lá o nosso problema lá. E eu estou atualmente com um problema da ASA na mão. E ela traz para mim o problema, e ela diz assim, tem que ser agora. E eu, propositadamente, é assim a palavra correta? Eu não resolvo agora. Às vezes é porque eu não consigo mesmo, eu não tenho nem ideia de como é que eu vou resolver. Eu estou ali incapacitado. Mas às vezes não. Às vezes é porque eu vou orar pelo negócio. E só que isso não é o Valdeci natural. O Valdeci natural é Marta. Tu me dá um problema, é agora. Vamos correr atrás aqui. Vamos dormir 3 da manhã, mas vai ficar resolvido. E eu tenho que brigar, igual Paulo que se esmurrava. Tenho que brigar contra mim mesmo para aplicar essa disciplina. E uma vez eu ouvi uma palestra que o camarada disse assim, olha, era uma palestra empresarial. O camarada disse assim, você chega na sua mesa, você é chefe de alguma coisa ali na empresa, você tem uma responsabilidade grande, você é um administrador, você tem 10 problemas na mesa para resolver naquele dia. Então presta atenção, 2 problemas, se você analisar bem, não são seus, são do camarada da sala do lado. Outros 2 problemas são seus, mas você pode passar para algum liderado seu. Presta atenção que outros 2 desses problemas são problemas que não se resolvem, não tem jeito de resolvê-los. Outros 2 desses problemas são seus, são resolvíveis, mas não é para agora, é para depois. E 2 desses outros problemas não tem solução. Somou? Deu 10. Ou seja, ele queria dizer que às vezes a gente que fica tentando resolver coisa que a gente não deveria ficar se aplicando naquele momento. É pré-ocupação. Não é? Isso muito mais no mundo espiritual. Queridos, muita coisa na igreja você vai mover com o joelho. Sabe aquele livrinho do George Miller? O título é não é do George Miller, é outro escritor, eu não lembro o nome. Conhece o livrinho? George Miller é o título. A história de vida de George Miller. Muita coisa no teu ministério, você tente mover com a oração. Dedique muito tempo em oração, muitos dias em oração por aquilo. E tu vai ver que Deus vai resolver melhor do que você. Então, é um jeito que Deus nos traz na igreja
totalmente diferente para a gente liderar, que a gente precisa se render e colocar a coisa ao avesso. É isso que eu vim. Só vim quebrar paradigma hoje. Bom, muito bom. Aqui, acho que a gente está quebrando alguns paradigmas hoje aqui. A ideia dessa reunião é realmente mexer com a liderança e fazer a gente rever os conceitos. Você veio lá de Caxias. De repente alguém quer contribuir com alguma coisa aí? Sim. Veio lá de Caxias para isso, então a gente agradece muito. Alguma pergunta aí? Eu vim como servo. Cadê o microfonezinho sem fio aí? Ali, ó. Não é uma pergunta, é só contribua, por favor. Uma contribuição de entendimento da palestra, por exemplo. Então é melhor eu adaptar o meu espiritual ao meu empresarial do que tentar adaptar o meu empresarial para a igreja. Isso? Mas veja, eu não estou desprezando os princípios empresariais, né? Ok, mas eu entendi. Porque nós precisamos deles. Quando eu fiz processamento de dados, eu fiz 2 semestres da cadeira de administração de empresas. E aquilo ali eu uso até hoje. E eu, na hora de organizar isso aqui, eu faço pelo jeito mais ou menos como o pastor Ibson faz. Eu tenho, dos meus anciãos, eu tenho 2 que são formados administradores de empresa e administradores de empresa bem-sucedidos. Então é com eles. Né? Mas eu preciso constantemente nessa interação, colocando os meus dois anciãos que são administradores para me ajudar nisso, nós precisamos nos policiar constantemente, que isso tem um limite e que tem muita coisa na igreja que é ao avesso. É isso que eu estou tentando dizer. Né? Era mais ou menos isso? Assim? Uhum. A gente volta no foco, né? A gente mantendo o foco em Cristo, as coisas vão caminhar. E as ferramentas, a administração é uma ferramenta que a gente usa. Não pode ser a base da nossa vida na igreja, né? Uhum. Mas uma ferramenta útil que a gente possa usar, sujeita ao Espírito Santo. Uhum. É a questão assim de que, sabe que o que a gente vai fazer é determinado pela cosmovisão e os pressupostos. É a conscientização nossa de que na liderança espiritual, a cosmovisão é outra, a gente troca de roupa. E os pressupostos são outros. Isso aí. Né? Mais uma vez, muito obrigado, pastor Valdeci. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. E a gente espera ter aqui outras vezes também nos ajudando aí. Não vamos abrir mão aí tão próximo, né? Caxias é pertinho, né? Caxias é pertinho.